Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais uma sala de estar com Deus, amém? Senhor, obrigada, Pai, por mais um culto que prestaremos a Ti nesse momento. Nos abençoe, Senhor, encaminhe esse culto conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações, Senhor, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, para que possamos entregar um louvor sincero, Senhor, genuíno, do fundo do nosso coração. E também para que possamos ouvir a Tua palavra através do mensageiro e que possamos também colocar tudo em prática, Senhor, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando Diga para os Temerosos. Irmãos, queria cantar com os irmãos uma música que me lembra muito a pastora Sara, mas que os irmãos conhecem muito bem também,
e ela é muito importante para mim, porque foi numa fase muito difícil que eu passei, que os irmãos acompanharam, inclusive em oração por mim, quando eu fiz aquela cirurgia nos olhos, logo que a Sofia nasceu. E eu senti a oração da INPE comigo em todos os procedimentos que eu fazia. E um dos procedimentos, sem perceber, eu comecei a cantar essa música, sem a letra, mas eu comecei a cantar essa música porque era muito doloroso, né? E sem perceber, o procedimento acabou. E eu perguntei para a médica se ela não ia continuar, e ela falou: não, a gente já fez muito por hoje, você vai ficar com muita dor depois. E eu falei para ela: não, eu não tô com dor. E ela disse: não, mas depois você vai sentir. Então, eu não estou falando que foi um milagre eu não sentir dor. E também o milagre existe, né? Como o pastor diz, não é a baciada, mas na verdade não é porque eu não sentia dor. Na verdade é porque Jesus estava comigo aquela hora, do meu lado, e eu sentia grandemente a presença de Deus comigo. Então, eu sei, creio e tenho certeza que naqueles momentos de dificuldade eu louvava com dor, mas era Deus que me ajudava a passar por aquilo. Então é muito gostoso a gente sentir que Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis de dor ou de alguns problemas psicológicos até. É delicioso saber que nós temos um Deus que Ele não tira o problema, embora Ele possa, mas Ele passa o problema conosco e Ele realmente segura na nossa mão e é maravilhoso. Por isso, segura na mão de Deus e vai. E era isso que eu cantava. Eu segurava na mão de Deus e cantava e orava e falava: eu estou indo, Senhor, estou indo contigo. Amém? Vamos cantar. Se as tristezas
continuando, irmãos, vamos cantar o hino 352, Cristo te estende sua forte mão. E o versículo que o Inário nos traz é Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado, como diz o versículo em Isaías, o Senhor não é surdo para que não escute o nosso clamor. Muito obrigada, Senhor, pela confiança que o Senhor nos dá, pela fé que o Senhor coloca em nosso coração. Muito obrigada, Pai, por estar conosco, por estar com a INPE. Coloca a sua mão neste momento sobre aqueles que estão cansados, abatidos, Senhor, com dores psicológicas, dores físicas. O Senhor é o Senhor dos Senhores, o único Deus poderoso para fazer qualquer coisa, Pai. Colocamos a nossa vida e a nossa esperança em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de sermos Seus filhos, Senhor, amigos de Ti, sermos criaturas Suas, Senhor. Muito obrigada, Pai, acima de tudo, por sermos escolhidos pela graça que o Senhor nos deu, embora não merecêssemos. Abençoa, Senhor, novamente o mensageiro dessa noite, a pessoa que irá trazer as Tuas palavras para nós. Nos ajude, Senhor, abra os nossos ouvidos, tire toda a teimosia do nosso coração, Pai, para que possamos ser como Tu queres. Tira, Senhor, toda a rebeldia, nos ajude e fala o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz, irmãos, estamos nesta noite, mais uma sala de estar com Deus. Nós já louvamos ao nosso Senhor. Agora, neste momento, nós vamos nos preparar
para ouvir a sua palavra, para meditar na sua palavra. E vamos aproveitar também o momento para fazermos uma leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica dos Salmos 114. Eu vou ler esses salmos, os irmãos acompanhem, meditem em cada versículo dos salmos. Salmo 114 diz o seguinte: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Tremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Amém. Salmo 114. Neste momento vamos orar ao nosso Senhor. Vamos preparar o nosso coração para meditar na palavra do nosso Deus. Deus eterno, estamos na sua presença, Pai Santo. Te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos por sua bondade, a sua fidelidade. Neste momento, ó Pai, nós meditaremos na sua santa palavra, a palavra da verdade, ó Deus eterno. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós e possamos meditar na sua boa e perfeita vontade para a nossa vida. Perdoe, Senhor, os nossos erros, perdoe os nossos pecados, nos encha com seu Santo Espírito, ó Pai, e que sejamos, Senhor, abençoados pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar hoje num texto lindo. Hoje realmente vai ser uma pequena meditação baseada em um único versículo. E o tema de hoje é Te Conheço pelo Nome. Te Conheço pelo Nome. O texto base está lá em Êxodo 33, versículo 17. Êxodo 33, versículo 17. Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Vamos ler novamente. O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Êxodo 33, 17. Se nós pegarmos o capítulo 32 de Êxodo, nós vemos que Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus. Enquanto ele estava no monte, o povo fez aqueles bezerros de ouro, fez aquelas imagens e adorou as imagens. Os irmãos conhecem essa história. E quando Moisés termina lá no monte, ele desce, ele ouve o som de canção, ele vê que o povo está adorando ao cordeiro, ao bezerro de ouro. Ele vê que o povo está todo enfeitado, tem uma grande festa ao bezerro de ouro. Moisés fica muito chateado, ele acaba com tudo aquilo. Mas mais do que Moisés, Deus fica irado e Deus promete, Deus fala: eu vou acabar com esse povo. Porque esse povo, eles não podem aguentar por um pouco de tempo que já viram as costas para mim e começam a adorar outros deuses. E na ira de Deus, Moisés ele intervém, Moisés pede: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Moisés coloca a própria vida lá em risco. Ele fala: olha, Senhor, se não tiver misericórdia desse povo, também não precisa ter misericórdia de mim. Moisés intercede pelo povo e Deus ele diminui a sua ira. Isso é no capítulo 32. Depois os irmãos leiam o capítulo 32 de Êxodo. No capítulo 33,
Deus ainda irado fala o seguinte: Moisés, coloca esse povo para caminhar, para esse povo chegar lá em Canaã. Então, fala para esse povo para tirar esses enfeites aí, dessa festa que fizeram para o bezerro de ouro. Vamos acabar com tudo isso e comecem a caminhada aí para Canaã, para a terra prometida. E Deus fala o seguinte para Moisés, irmãos, está no capítulo 33 de Êxodo. Ele fala assim: olha, eu vou mandar um anjo. Esse anjo, ele vai acompanhar vocês que são o meu povo. Esse anjo, ele vai garantir a vitória aí sobre os seus inimigos, né? Sobre os povos que vocês vão encontrar. Porque eu não vou junto com vocês. Porque esse povo, ele tem um coração tão duro. Esse povo tem um coração tão obstinado, esse povo tem um coração tão inclinado ao mal, que se eu for junto, eu vou acabar destruindo esse povo. Então eu vou mandar um anjo no lugar. E aí Moisés, irmãos, novamente intervém. Moisés fala: Senhor, não, nós não queremos que um anjo nos acompanhe, queremos que o Senhor nos acompanhe. Se não é para o Senhor nos acompanhar, é melhor que nós nem caminhemos. Não manda a gente ir se o Senhor não for conosco. Não, nós queremos estar na sua presença. E o povo ouve Deus falando sobre o coração obstinado, e o povo fica em prantos, fica chorando, fica angustiado. E agora o Senhor não vai conosco, o Senhor nos abandonou, porque o nosso coração é mau. E Moisés intervindo, não, Senhor, eu converso contigo. E lembre-se, irmãos, Moisés falava face a face com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Moisés, ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Ele estava ali na presença de Deus, literalmente. Ele era o único que chegava na tenda quando Deus abaixava na forma de nuvem. O povo ficava cada um na sua tenda ali, só olhando de longe, adorando de longe. Moisés era aquele que se aproximava do Deus Todo-Poderoso, tinha uma intimidade muito grande com Deus. E Moisés, ele usa ali, se fala: eu converso contigo, Senhor, face a face. Não nos envie se não for para ir aí conosco, vá conosco nesse caminho, ande conosco nessa jornada. O Senhor nos acompanhe. E Moisés, ele usa um argumento muito interessante. Ele fala: que diferença teremos nós que somos o seu povo em relação aos outros povos se o Senhor não estiver conosco? Olha que interessante, irmãos. Moisés fazendo essa pergunta a Deus: qual a diferença se o Senhor não estiver conosco? Nós seremos como qualquer outro povo. E aí então vem essa resposta do versículo 17, essa resposta tão linda de Deus, O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha que interessante, Deus, ele já tinha tomado uma decisão. Eu não vou acompanhar o povo. Deus, ele conhecia aquele povo que era um povo de coração duro, um povo de coração obstinado, e Deus é santíssimo. Ele fala: eu não posso ficar no meio de um povo que tem esse coração tão desobediente. Eu não tenho comunhão com um povo desse que é desobediente. Isso foge à minha santidade. Deus, ele tinha já tomado essa decisão quando vem o pedido de Moisés. Moisés, ele usa os argumentos. Se os irmãos lerem Êxodo 33, Moisés conversando com Deus, coisa mais linda. Senhor, eu converso contigo face a face, Senhor, ouça. Senhor, qual a diferença? Se o Senhor não estiver conosco, nem vá conosco. Olha os argumentos de Moisés, Se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido nós sermos chamados de seu povo. Porque o que nos diferencia dos outros é justamente o Senhor estar conosco. Olha toda a argumentação que Moisés usa. Mas aí, quando Deus responde, ele fala: tá bom, Moisés, eu vou ouvir
eu vou atender o seu pedido e eu vou atender, né, a sua chamada. Por quê? Por que que eu vou atender? Os irmãos sabem por quê? Porque indica, né, a causa. Eu farei isso, Moisés, porque eu tenho me agradado de você. Aqui nós podemos destacar 2 pontos. Primeiro ponto, eu farei isso, Moisés, porque eu tenho me agradado de você. E o segundo ponto, porque eu conheço pelo nome. Deus deixa muito claro o motivo por ele ter mudado, né, o decreto dele ali naquele sentido. Eu não iria mais com o povo, mas agora eu vou acompanhar o povo. Deus deixa muito claro o motivo de atender ao pedido de Moisés. E o primeiro motivo, ele atende a Moisés, porque Moisés agrada ao coração do Pai. Esse é o primeiro ponto. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Se fosse assim nos dias de hoje, poderíamos dizer que Moisés é um bom filho. Aquele filho que faz, né, que alegra o coração do pai. E aí quando esse filho ele alegra o coração do pai, e o filho faz um pedido ao seu pai, qual pai não responde positivamente a este pedido, irmãos? Os irmãos que têm filhos sabem. Qual pai que não responde positivamente para um filho que é um bom filho, um filho obediente, um filho que faz as coisas da forma que tem que ser feitas? E é dessa forma que Moisés era visto por Deus. Eu vou ouvir o seu pedido, eu vou atender o seu pedido, porque eu tenho me agradado de você. E aí, aqui nós já tiramos a primeira lição para a nossa vida, irmãos. Nós somos rápidos em pedir as coisas para Deus. Eu tenho certeza que diariamente nós pedimos alguma coisa para Deus. É algo que está aí, né? É conosco, o pedir a Deus. Nós acordamos pedindo, na hora das refeições nós pedimos, nós vamos dormir pedindo. Mas nós temos agradado ao coração do nosso Pai? E a melhor forma de agradar ao coração do nosso Deus é por meio da obediência, é seguindo os seus mandamentos, é tendo um coração grato diante de Deus. Você tem agradado ao coração do Pai? Mais do que nós pedirmos a Deus, nós devemos nos preocupar em agradar ao coração do nosso Deus. Aqui fica claro que Deus ele responde ao pedido de Moisés, porque Moisés agrada ao coração de Deus. Mesmo Moisés pedindo algo que Deus já falou que não iria fazer, Deus muda a sua tomada de decisão. Por quê? Porque Moisés agradava ao coração de Deus. Irmãos, você quer ter as suas orações ouvidas e as suas orações respondidas? Viva uma vida de forma que você agrade a Deus. Viva uma vida de forma que Deus olhe para você e o tenha como um bom filho. Esse filho ele é tão bondoso comigo. Esse filho tem um coração que é inclinado a me obedecer. Esse filho ele quer estar comigo em todos os momentos. Eu vou atender ao seu pedido. Nós queremos viver uma vida de independência de Deus. Nós queremos viver uma vida que é uma vida muitas vezes até longe de Deus. Nós queremos tocar a nossa vida como se Deus não existisse. E na hora que as coisas acontecem, na hora que nós temos um problema, na hora que nós temos uma dificuldade, aí neste momento nós mudamos e nós oramos e pedimos e suplicamos, imploramos a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre, para que Deus toque na nossa vida. Mas nós não temos uma relação contínua com Deus, uma relação de pai e filho, uma relação baseada no amor, uma relação baseada na gratidão. E aí nos espantamos quando nós oramos e aparentemente Deus não responde a nossa oração. Nos espantamos quando a nossa fé ela diminui. Nos espantamos quando nós temos a nossa comunhão abalada. Nos espantamos quando nós não temos mais vontade de meditar na palavra, de orar a Deus, de adorar.
ao nosso Pai. Nós vivemos uma vida principalmente de segunda a sexta-feira, que é uma vida de independência em relação a Deus. Nós nos esquecemos totalmente de Deus, a não ser que aconteça um problema. É quando acontece o problema, aí nós corremos para Deus. Isso não é uma relação de amor, irmãos. Isso é uma relação de troca. É igual aquela pessoa que vem conversar com você só quando ela precisa de você. Você gosta disso? Você é aquela pessoa que fala que é seu amigo, mas só faz contato contigo quando precisa de você, para pedir alguma coisa. Muitas vezes é dessa forma que nós nos relacionamos com Deus. Mas não é dessa forma que Deus quer se relacionar conosco. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser contínuo em todos os momentos. Um relacionamento realmente ali de pai para filho, com amor e gratidão. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver, Deus ouve e atende o pedido de Moisés, porque Moisés agrada ao coração de Deus. E aqui já cabe a sua reflexão. Você tem agradado ao coração do Pai? Ou você tem chegado próximo de Deus apenas quando você tem uma necessidade, quando você quer pedir algo? E o segundo ponto, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha que coisa mais linda, olha que frase interessante, o conheço pelo nome. Irmãos, Deus não conhece a todos? Deus não sabe tudo o que acontece em todos os momentos? Deus está em todos os locais, Deus é onisciente. Como que Deus fala assim, eu vou te atender porque o Senhor Moisés agrada ao meu coração e porque eu te conheço pelo nome? Porque esse conhecer pelo nome que Deus trata aqui não é o conhecer de saber quem é o conhecer de amar profundamente. Deus fala, Moisés, ele me agrada e eu amo Moisés profundamente. Eu conheço ele individualmente. Eu conheço ele pelo nome. Nome é algo muito pessoal. Nome é algo único. Nome é o que nos distingue dos outros. Então Deus fala, olha, eu conheço Moisés na profundidade. Eu já falei para os irmãos em outros momentos, o verbo conhecer na Bíblia, ele não tem um significado simplesmente de saber quem é. O verbo conhecer na Bíblia tem um significado de amar profundamente. Quando diz assim, eu conheço, eu amo profundamente. Então Deus fala assim, eu vou atender o seu pedido, Moisés, porque você agrada ao meu coração e eu te amo profundamente. Moisés aqui tem uma relação íntima com Deus, irmãos. Moisés ele não sai buscando a Deus só quando ele tem um problema, quando o povo apronta, quando ele tem uma grande dificuldade. Não, Moisés ele anda com Deus, ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma vida com Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Então, quando Moisés chega e faz esse pedido, Deus sim, ele fala, não, eu vou te atender, por amor a você, eu vou atender o seu pedido. E a sua vida, irmão? Você também você tem a certeza que Deus falaria isso para você? Eu o conheço pelo nome? Você tem uma comunhão profunda com Deus, no sentido de viver em todos os momentos com Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nosso relacionamento com Deus eu sei quem é Deus, é do saber quem é, assim como Jó tinha o relacionamento, Antes eu conhecia de ouvir falar. Muitas vezes o nosso relacionamento é dessa forma. Eu ouvir falar de Deus, eu acredito que esse Deus pode me ajudar. E nós vamos levando a nossa vida com Deus dessa forma. Mas não é assim que o Senhor quer que nós desenvolvamos o nosso relacionamento com Ele. O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos uma relação profunda, uma comunhão profunda com Ele. Nós vamos conseguir fazer isso por meio de duas coisas, irmãos. Os irmãos já sabem a resposta. Meditando na sua palavra, para que assim possamos conhecer a Deus e saber qual é a sua boa e perfeita vontade para nós. E por meio da oração.
se não orarmos, se não nos apegarmos, se não entrarmos profundamente, né, num estado ali de comunhão com o nosso Pai, se não estivermos cheios do Santo Espírito, nós vamos apenas ouvir falar de Deus, nunca vamos conhecer a Deus profundamente, conhecer de todo o coração e dessa forma agradar realmente o coração do nosso Pai. Então, se você quer ter a sua oração respondida, se você quer ter assim a sua oração atendida por Deus, agrade ao coração do Pai com toda a sinceridade. Desenvolva um relacionamento com Ele de profunda comunhão. Desenvolva um relacionamento sincero, continuamente. Não se aproxime de Deus apenas para pedir quando você tem uma necessidade. E literalmente orar sem cessar faça parte da sua vida. Onde você estiver, no momento que você estiver, você se lembre de Deus. Nós já falamos sobre isso. Para nós orarmos, não precisamos necessariamente fazermos aquela oração formal. Não, é o nosso dia a dia, em todos os momentos podemos falar com Deus, que Ele ouve a nossa oração. Levamos o nosso pensamento ao Pai. Senhor, ouça. Senhor, estou aqui, muito obrigado por este momento. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá as condições para viver. Pai, estou indo trabalhar, te dou graças por esse trabalho. Pai, estou cansado hoje, me sustenta, me fortaleça. Comunhão contínua com o Pai. Que o estudar a palavra seja um motivo de grande alegria que Deus tem para mim, o que Deus quer falar para mim. Que o estudar a palavra seja um motivo para você entender como agradar ao coração do Pai. Nossa, deixa eu ver aqui como Deus quer ser agradado. É dessa forma que nós devemos fazer. Como Deus busca ser adorado. E Deus vai olhar para você e falar: esse meu filho, olha que filho amável. Ele faz de tudo para agradar o meu coração. Eu vou ouvir a sua oração. Eu vou estender a minha mão. Minha mão vai ser benevolente e misericordiosa para com ele. Reflita sobre isso, irmãos. Como tem sido a sua vida? Você tem agradado ao coração do Pai? Você tem uma intimidade profunda com Deus? Responda essa pergunta e se a resposta for negativa, desenvolva por meio da oração, da meditação da palavra, desenvolva essa comunhão com o Pai. E aí você vai estar num outro patamar de vida, onde Deus está contigo aí em todos os momentos e realmente você vai ter um relacionamento profundo com Ele. Relacionamento de proteção, de bênção, de misericórdia, de amor. Um relacionamento onde você nunca vai se sentir desamparado, porque o Senhor estará contigo aí, te dando todo o suporte em todos os momentos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela meditação dessa noite. Obrigado pela sua palavra, Pai. Possamos, Senhor, agradar ao seu coração, ó Pai. Possamos ser bons filhos. Senhor, ouça, Senhor, as nossas orações. Tenha misericórdia de nós, mesmo quando caminhamos por caminhos, ó Pai, que muitas vezes não te agrada, Senhor. Senhor, nos corrija, nos coloque de volta para o bom caminho, ó Pai. Perdoe nosso coração duro. Perdoe nosso coração obstinado, Pai. Que não sejamos como aquele povo era, Pai. Mas que possamos ter um coração igual ao de Moisés, ó Pai. Coração que te agrada em todos os momentos. Te agradecemos, ó Pai, por mais este momento de meditarmos na sua palavra, mesmo que virtualmente, mas esse momento que estamos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos aqui reunidos, seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais uma sala de estar com Deus. Que palavra linda, meditação maravilhosa. Possamos agradar ao coração do nosso Pai e desenvolvermos aí um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Lembramos, chegamos aqui no
Chegamos aqui no mês de dezembro, último mês do ano. Vamos ficar firmes aí no Conectados. Vamos terminar o desafio 365. Lembrando também que agora em dezembro nós não estamos nos reunindo virtualmente para a oração das 21h20, mas cada um, conforme meditamos hoje, cuide da sua vida espiritual, ore a Deus em todos os momentos e medite na palavra. Lembrando que nosso EBD entrou de férias, né? Então no próximo domingo nós não teremos EBD, mas nos reuniremos todos às 17h25 para cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Demais avisos nós colocaremos aí no nosso grupo do WhatsApp. A paz.